Boa noite, telespectadores do programa do Cruzeiro. Está no ar o programa que fala do melhor clube brasileiro do século XX, o Cruzeiro Esporte Clube. Domingo, às 16 horas, na Arena Independência, tem o maior clássico do Brasil, Cruzeiro versus Atlético. Torcida do Cruzeiro terá somente 10% da carga de ingressos. Pressão em cima da diretoria aumenta sobre os reforços. Sequências de jogos do Cruzeiro daqui para frente é muito difícil. Está no ar o programa que fala do melhor clube brasileiro do século XX, o nosso Cruzeiro Esporte Clube. Olha, o Cruzeiro fez uma partida domingo contra o São Paulo abaixo da crítica, do nível, mas lá embaixo o time do Cruzeiro jogou. O time do Cruzeiro não deu um chute em gol. E o goleiro do São Paulo é fraco. Olha, dessa maneira não se faz gol não, gente. Eu já fui jogador de futebol, o Vanderlei já foi jogador de futebol. Eu vou contar pra vocês o negócio. Se não chutar a bola lá na casinha, ela não vai entrar. Tem que colocar a bola lá dentro da casinha. O Cruzeiro não deu um chute a gol, não trabalhou uma jogada. Agora isso aí eu vou te contar pra você um negócio. É culpa do técnico? Não é. São os jogadores que são limitadíssimos, mas muito limitado. Tem jogador no Cruzeiro que não tem a menor condições de vestir a camisa do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro está muito chateada, mas muito chateada pela colocação que o Cruzeiro está no início do campeonato. A gente sabe que tem muita coisa para consertar. Olha, muitas contratações erradas do Cruzeiro a diretoria fez. Muitas contratações erradas. Jogador de baixo nível. Olha, jogador fraquíssimos para jogar numa equipe bicampeã brasileira em sequência do Cruzeiro, que é tetra, né? Tetracampeão brasileiro, que é o Cruzeiro. Quem já teve Jairzinho, Tostão, Disseu Lopes? Ô, gente, pouco tempo aí, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, não pode se acostumar com esses jogadores ali, ó, Rafael Silva, Douglas Coutinho, não acrescentam nada no time do Cruzeiro. Eles podem completar um elenco, podem completar, mas para ser solução não pode, não. Numa equipe como o Cruzeiro não pode ser solução, não. Então quem está buscando essas contratações está buscando errado. Estão equivocados com essas contratações. A análise que está sendo feita errada. O nível de jogador para o Cruzeiro tem que ser outro. Tem que enxergar de outra maneira. Isso aí são jogadores para time intermediários. Time que fica ali por 10, 14, 16 lugares no campeonato. Esses times aí. Mas time para Cruzeiro, bicampeão agora, 2 anos atrás, não pode ser não, gente. Olha o nível desse time. Olha, o Cruzeiro não chutou uma bola no gol do São Paulo, gente. Não chutou uma bola, não criou uma jogada. Melhorou um pouco, quando o Riasco entrou. E o Alisson. Mas o Alisson entrou cansado. O Alisson entrou e cansou. Mas o Riasco deu mais trabalho na equipe do Cruzeiro, para a equipe do São Paulo. Mas também não é a solução do Cruzeiro. Não pode ser. Olha, tem que fazer uma coisa. Olha, o Sanches Mendes já foi embora, né? Já foi embora. Então, tem que... Olha, gente, vou deixar meus companheiros falarem aqui sobre a situação do Cruzeiro, porque senão eu posso cometer injustiças e falar coisas que não deve, tá? Boa noite, Alexandre Ribeiro, um abraço, tudo bem, amigo? Boa noite, Eduardo, amigos da mesa. Não vou falar mais daquele negócio não, porque eu acho que esse ano, pelo andar da carruagem aí, é nosso último ano na primeira divisão. Não, que isso, rapaz, bate aí na mesa, que isso? Todo ano eu ouço isso. Não, mas esse ano é o pior time do Cruzeiro que eu já vi, sim, desde 94, com aquele time que foi pra repescagem, que salvou naquele jogo contra o União São João de Araras. Faço minhas suas palavras. Eu não tinha visto um time do Cruzeiro tão ruim igual esse. Semana passada, até o Gão perguntou aqui qual que era a projeção, a perspectiva nossa do Cruzeiro no campeonato. Eu falei, se o Cruzeiro não cair esse ano, eu vou comemorar mais que 2013, 2014. Porque eu não vi evolução nenhuma contra o Botafogo, igual todo mundo falou. O segundo tempo, o Botafogo massacrou o Cruzeiro e não empatou por sorte. E
E o Robinho deu 2, 3 passos pro gol, já todo mundo falando que já tinha chegado o maestro, o responsável por municiar os atacantes, armar o time. Calma, gente. O Robinho é bom jogador, mas não é isso tudo, não. O cara já tem 29 anos e sempre foi jogador coadjuvante em todos os times. Nunca foi estrela, não. No Curitiba ele não era o principal jogador do time, no próprio Palmeiras, no Santos, Mojimirim, Avaí, etc. Todos os times que ele passou. Agora, o que você falou, a pressão que a torcida está fazendo, e está falando principalmente do doutor Gilvan, mas eu puxo a orelha principalmente do nosso diretor de futebol, porque com essas planilhas dele aí, com análise de desempenho, prometeu mundos e fundos aí, eu não estou vendo nada de diferença dele para o Dimas Fonseca, para Isaías Tinoco, porque com essa evolução toda aí para indicar esses jogadores que ele está indicando, que ele analisou, que esses softwares aí que o Cruzeiro analisou, para contratar Sanches Minginho, Douglas Coutinho, Bruno Nazário, etc. A maior decepção para mim esse ano é o Thiago Escuro. Tá certo, esse é o nosso Alexandre, dando o seu recado aí. A coisa tá feia, viu, gente? Quando a coisa não anda, só colocar um se, e o se não joga bola, né, gente? O se não joga. Mas se esses jogadores tivessem dado certo, o Thiago Escuro estaria... Mas ele contratou... Não, eu sei, eu concordo com você, eu sei disso, mas é porque ele contratou jogadores errados. Não. Não é isso, Hugão? Boa noite, um abraço, amigo. Boa noite, saudações celeste, nação azul. O clima não é bom, tá tenso, tá sinistro realmente a situação da Toca da Raposa, mas eu acho que ficará muito mais sinistro ainda se chegar no dia 20 e a gente ver aquele discurso assim: olha, o mercado está inflacionado, não encontramos jogadores à altura do Cruzeiro Esporte Clube, certo? Vamos esperar mais um pouco, vamos ver como foi, porque o ano passado prometeram 10, esse 10 não chegou até hoje. Não chegou até hoje. O Robinho, eu tenho uma opinião um pouco diferente só do Alexandre, mas bem pouquinha mesmo, certo? Acho ele um jogador de extrema qualidade, mas realmente não é jogador para ser estrela. Eu acho só que ele tem uma qualidade maior, além do que o Alexandre colocou aqui. Mas ele precisa de jogadores que joguem ao lado dele para que a equipe possa ter uma qualidade e uma evolução de futebol. Paulo Bento, eu fiz uma pergunta para ele na última coletiva de imprensa no jogo contra o São Paulo, um jogo horroroso, diga-se de passagem, que os amigos já comentaram aqui, o Cruzeiro para chutar para gol tá uma luta. E é bola alçada para a área para nego baixinho, então não tem jeito, não tem jeito. Certo? Fiz uma pergunta para ele sobre contratação e se ele achava a equipe do Cruzeiro limitada. Eu sabia que ele não responderia que acha os jogadores limitados, certo? Mas ele respondeu uma coisa que foi o seguinte, ele falou assim, olha, mas eu tinha plena ciência do que encontraria quando eu cheguei aqui, certo? Tá bom, tem escalado o time, tá insistindo com o William por quê? Primeira questão é essa, por que tá insistindo com o William? Certo? Não tem por que colocar o William nesse time titular do Cruzeiro. Certo? Agora, olha a que nível chegamos. Eu tenho que pedir para colocar Riascos e insistir com Riascos. Olha a que ponto nós cruzeirenses chegamos. Tem que pedir Riascos no time, amigo. Tem que pedir retorno de Rafael Silva. Olha só, eu que vi Marcelo Ramos, certo? Meu pai que viu Jairzinho, Eduardo Rabo de Vaca. Nós tivemos no ataque Ronaldo Fenômeno. Sensação de 3, 4 Copas do Mundo. 3 Copas do Mundo, 94, 2002, 2006, certo? Foi durante o tempo artilheiro de todas as Copas, revelado no Cruzeiro, tem que me contentar com Douglas Coutinho, Riascos, Rafael Silva, certo? Aí tem a possibilidade do Brian não jogar o clássico. Meu amigo, cansaço muscular, velho, cansaço muscular, deixa de preguiça, deixa de ser chinelinho. Que cansaço muscular é o escambau, rapá. Tem que entrar em campo e jogar bola, certo? Isso não é hora de ninguém ter cansaço muscular, tô com um edema na perna, senti uma fisgadinha. Vai jogar bola, rapá. Veste essa camisa e honra esse manto sagrado. Cria vergonha na cara de vocês, esses jogadores aí. E olha, tem gente que tá no DM aí, não vou citar nome não, porque agora o jogador tá metido a meter processo, certo? Se me processar, não vai ganhar nada. Porque eu não tenho nada, você vai ganhar nada, certo? Porque eu tô na televisão e negócio, deve ter dinheiro, não tem bosta nenhuma. Então não adianta querer me processar que você vai ganhar nada, certo? Tem muito nego que tá no DM aí que pra mim é chinelinho, certo? Tá ganhando fácil e não sai daí pra ir pro campo jogar bola, tá? Esse é meu protesto, é minha revolta e indignação. Sou sócio torcedor, frequento o estádio, canto em arquibancada, certo?
Não tenho trava na língua e critico quem eu quiser, na hora que eu quiser. Muito bem, esse é nosso Gão, dando o seu recado aí. Olha, o Gão falou o negócio do Brian, mas o Brian vai jogar. Né? O Brian vai jogar, não vai, Alexandre? Vai. Não, fui até injusto, hoje, se foi com ele, foi injusto. Né, pelo fato de falar sobre cansaço muscular, etc. e tal. Eu tô cansado, tipo assim, sabe? Jogador aparece e fala assim, olha, tô com cansaço muscular, aí é poupado de treino. Manda o cara pro treino, só manda o cara puxar ferro. Manda o cara correr no campo, dá 10 voltas no campo aí, vamos ver se tá cansado mesmo. Certa palhaçada, rapaz. O Brian vai jogar, ele já treinou hoje, normal, treina amanhã também normal, no sábado e domingo ele tá em campo. Vanderlei, e aí, boa noite. Tá sumido, hein, companheiro? Dá um pouco de sensatez pra nós aqui, porque tá tenso, né? Não. Gente, ó, 50 dias, contusão, né? Tá falando que é chinelinho, eu tive um chinelinho de 50 dias, fraturei a tíbia e o fêmur, tive uma fratura meio complicada, mas estou aí de volta, prazer estar com vocês aqui. Volta quanto pros gramados aí? Não tem jeito. Tá precisando, isso, hein? Isso é só pro Du. Isso é só pro Du. Eu tenho uns 5 anos. Jogou com os homens, viu, gente? Jogou com o Dirceu Lopes, jogou com o Palinha, Evaldo. Falar nisso, Evaldo teve lá em casa. Gente boa demais, né? Você não convidou ele? Não fica velho. Fica não. Não foi. Evaldo pinta o cabelo. Foi aniversário. Pinta, eu tenho certeza que foi aniversário do... Alexandre, essa ostentação aqui, Evaldo teve lá em casa. Essa ostentação aqui. Olha só, Evaldo teve lá em casa, tipo assim, amigo, tá ligado? Íntimo, assim. Foi lá em casa. Foi aniversário do filho do Emerson, né? E ele é parente e eles comemoraram lá em casa e ele teve lá, eu tive o prazer de estar com ele. Não parece não, viu, Eduardo? Ele pretinho, né? Que fantástico, né? Colondria, hein? Foi comemorar na sua casa. Isso. Liga pros amigos, não, né? Olha que panelinha, vai tudo bem. Podia ter mesmo, né? Ligar pros amigos. Falar, né? Mas, gente, voltando à realidade nossa, infelizmente, eu sou muito, assim, mais um pouco ponderado. Eu acho assim, o problema do Cruzeiro hoje é falta de... Você vê que é um time imaturo, um time que falta um conjunto fantástico, porque não tem, parece que o jogador não joga junto, e os erros são individuais. Os erros que acontecem no Cruzeiro, os gols que o Cruzeiro toma, são individuais. São erros que podem ser evitados, né? São erros que, quando o conjunto estiver funcionando, eles podem não se realçar, porque um jogador vai estar ali dentro da coisa, mas os erros de individuais da nossa defesa é fantástico. Então, eu penso assim, vejo que tem evolução. Não vou assim tão radical igual o Gão e tal. Existe uma evolução. Não, evolução até vejo. Acho que o Paulo Bento está fazendo um bom trabalho, eu concordo com você. Eu vejo que tem uma evolução. Da raiva são nesses jogadores. Isso que me dá raiva. Aí realmente assim, eu vi uma entrevista essa semana de um jogador, talvez ele não seja aquele jogador que você fala assim, ele não é isso tudo, mas se ele vai fazer isso e foi uma iniciativa assim do conjunto, eu acho, ele falou que vai ter uma reunião entre os jogadores. Foi o Robinho que falou. Foi. Por isso que eu falo. Se foi ele que falou e teve essa intenção, que eu falo assim, isso tem muito mais valor do que qualquer coisa. Tem sim. Tem ou não tem, Eduardo? Quando um olha na cara do outro, sem ninguém, faz joga a roupa suja aqui, toda lá deixa dentro. eu falar. Amanhã, nós temos que jogar, bicho. Comer grama, como diz o Gão. Amanhã vai ralar, se não tiver dando conta, tem que virar e falar assim, me tira porque tá ruim. E o bicho pega. Quando é assim, só boleirão falando, a coisa funciona. Deixa eu falar. Eu tenho testemunha disso, já contei isso aqui, já em off até, de um lance que, quando foi aquele clássico Atlético Cruzeiro em 77, né? Que do Revétria. Isso. Do Revétria. Aquilo foi bastidor, foi boleirão, foi reunião. A fera que coordenava chegou e falou assim, ó, esse time, sabe por que não ganha? Porque não bebe junto, não conversa, não bate papo. Saímos numa quinta-feira antes do segundo jogo, tomamos mais de 25 caixas de cerveja. Tem que falar, eu não vou dar nome porque é sacanagem. Eu não vou fazer, mas tomamos 25. Mas não é pra esses caras de hoje fazer isso não, viu? Não, mas pode fazer, porque isso une, cara. Mas não na véspera do jogo. Não, nós fizemos na quinta. E o jogo foi quando? No domingo. Ah, não, aí tudo bem. Aí... Pois aí ganhamos o jogo. Fazer jogar, né? Porque aí tem que cobrar. Lógico, tá Sabe doido. como é que é, Gão? Sabe como é que funciona? Se você é gandaieiro e tá no grupo, se você vai pra gandaia,
e todo mundo sabe que você foi pra Gandaia, Você é responsável. no treino tem que ser o primeiro. É ou não é? E tem que jogar, Esse é o trato. tem que jogar pros outros. Vai puxar fila. É isso aí. Vai ser o primeiro. Se tiver que fazer 500 abdominal, vai fazer. E tem que mostrar que, ó, eu vou pra Gandaia, mas eu dou conta. É assim que tem que funcionar. Boleiro só joga junto assim, gente. Então, se o Cruzeiro resolveu os jogadores se unir, acredito. Vou acreditar no jogo, tá? Agora eu vou te falar uma coisa, com toda sinceridade. Eu acho que essa iniciativa do Robinho, eu acho bacana o Robinho tomar essa iniciativa, mas acho que tinha que ter partido com todo respeito, certo que eu tenho a ele, é ídolo do Cruzeiro e tal, do Capitão Fábio. Eu também acho. Acho que teria que partir do Capitão Fábio. Teria que ter sido ele. Ele teria que ter sido o cara e falar assim, olha, tô aqui colocando minha cara a tapa, vamos lá, os jogadores, responsabilidade, porque é ele que veste a braçadeira de capitão. Você que é fã do Fábio, você pode até me criticar nesse momento e tudo. Gosto dele também, gosto dele, reconheço ele como ídolo do Cruzeiro, bicampeão brasileiro, entendeu? Excelentes serviços prestados com o manto celeste, entendeu? Mas nessa hora, capitão, você me desculpa, mas tinha que ser responsabilidade sua. Tinha que chamar de sido antes. Exatamente. Chamado e falar assim, ó, galera, negócio é o seguinte, tô aqui como líder dos caras, entendeu? E agora eu vou chamar os caras na chincha e nós vamos conversar. E aí veio o Robinho que acabou de chegar e fez isso. Porque... Isso é meio relativo, mas o Gão tá colocando o negócio certo. O Fábio, a liderança dele como capitão na equipe é dentro de campo. Eu acho que fora ele não participa muito, não. Ele não tem muita... Não, eu acho que não. Eu acho que o Fábio não participa muito fora de campo, não. Eu acho que a liderança dele é dentro de campo. A gente não conhece, né? Eu acho que referência e exemplo, né? Enquanto profissional, enquanto entrega, atitude em relação ao time, ótimo. Mas essa de chamar, falar assim, amigo, ô filho, na época, esse que chamou a responsa não era o capitão também, não. Mas isso o capitão era outro. Era isso aí. Eu sei disso, Quem chamou na responsa naquela época? Não posso falar. Eu sei, né? Respeito demais. Eu sei, né? O problema é o seguinte, ali poderia ter sido o Robinho, mas até o Henrique. Poderia ter o Bruno Rodrigues. O William, são os mais antigos. O William não tá jogando nada, né? Mas chama lá na responsa, né? Mas a começar em mim, sabe? Mas vamos pra cima. Coube ao Robinho fazer isso, fizeram muito bem feito. Já fizeram, né, a reunião? Parece que foi hoje, né? Foi hoje, né? Se fizeram essa reunião, fizeram muito bem feito, muito bem feito. E outra coisa, eu quero colocar aqui para você, o Dr. Gilvan também se reuniu com as torcidas, as lideranças das torcidas só organizadas. Só o Mafia Azul que não foi. Torcidas organizadas do Cruzeiro. Só o Mafia Azul não foi? Mafia Azul não foi. Por que será, hein? O motivo eu não sei. Dele. Não. Talvez eu conto pra vocês. Não, talvez pode até ser, mas, por exemplo, hoje eu tive com o pessoal da Mafia Azul, que eu gravei uma matéria com eles, certo e tal, e eles acho que nem conhecimento eles tinham dessa reunião. Depois eu falo pra vocês por que ele não foi. Mas o que aconteceu lá nessa reunião, Alexandre? Você esteve presente, não, né? Não, mas foram todos os líderes das torcidas organizadas, tirando a Mafia Azul, e entraram só dois para conversar com o Dr. Gilvan, o Leandro da Geral Celeste e o da Pavilhão Independente, que fugiu o nome aqui, não sei se o Gão sabe. Eu não sei quem que é o presidente da Pavilhão. E o Dr. Gilvan abriu o jogo lá, mostrou todos os problemas, o Cruzeiro não está nadando em dinheiro. Esse mês mesmo ele abriu a planilha, não é a planilha do Thiago Escuro, não, mas o Cruzeiro tem 9 milhões para pagar esse mês e só 2,5 milhões para receber. Então só nesse mês o déficit seria de 6,5 milhões. Ele também mostrou que o teto salarial do Cruzeiro é 400 mil, ele não vai passar disso. E atualmente só 2 jogadores ganham isso, que é o Fábio e o Dedé, que ele não vai mudar essa política, que é 400 mil o teto. Falou questão de reforços, que os dois, o Bruno Vicentinho e o Thiago, estão atrás o tempo todo realmente, mas que tem a esperança de fechar com um jogador hoje, que tudo indica que seja o Maicon, que está passando férias em Camboriú, e o pai dele, que é o representante dele, está lá em Criciúma, tudo lá no estado de Santa Catarina. Pode ser que os dois fechem com ele hoje. Tem alguém do Cruzeiro lá? Um dos dois acho que viajou para lá. Ou não sei qual dos dois, o Thiago ou o Bruno. E que ele realmente, a carência principal, e isso aí está mais na cara que Bigode, é um atacante que não
não dá para entender. O William, esse ano, fez um gol em 16 jogos que ele jogou, sendo que o gol foi contra o Campinense do Mineirão. Então, ele sabe da carência do time, tudo. Que esse Rafael Martins que eles estão falando, do Moreirense, não virá, que ele não quer mais jogador aposta. Deu uma alfinetadazinha no Thiago Escuro, principalmente do Sanches Minho, que ele viajou até na Itália para fechar com esse jogador. E a gente viu o nível do jogador, não é jogador para o Cruzeiro. Então, o pessoal da torcida voltou um pouco mais animado com a conversa com ele, pressionou muito. Ele citou que está passando um momento difícil, por exemplo, a esposa dele ia a todos os jogos do Mineirão, agora não vai mais, porque todo jogo a torcida tem xingado ele. Parece que ele não foi nem no churrascão do Cruzeiro, com medo da reação da torcida, que quando acabar o mandato dele, ele vai dar um tempo de futebol, que ele está muito decepcionado com a reação. Então, em poucas palavras, foi isso que o doutor Gilvan falou lá para o pessoal das torcidas organizando. Mas com todo respeito, eu acho que quem está trabalhando com futebol, vou dar um exemplo. Está sujeito a isso, né, vou contar um caso aqui, que às vezes o pessoal acha que só a diretoria do Cruzeiro que sofre alguma coisa assim. Longe de mim, não sou um cara que me acho, não sou o tipo do cara estrela. O pessoal que está aqui na técnica, aqui, que trabalha com câmera, produção e tudo, meus companheiros aqui de bancada sabem que eu não sou esse tipo de pessoa, certo? Surgi na mídia esportiva mineira aí por acidente, muitas pessoas me conhecem, tenho milhares de seguidores na internet, talvez entre nós aqui seja aquele que escreva na internet, todo mundo, tipo, mais de 3 mil, 4 mil curtidas, e quando falo, geralmente tem alguma referência, algum respaldo das pessoas que estão ao alcance, certo? Aconteceu comigo hoje o seguinte, eu saí do meu trabalho, fui lanchar, estava atravessando a avenida, uma das principais avenidas do Barreiro, certo? Um carro veio na avenida principal, passou por mim, deu ré, e o cara me xingou de tudo quanto é nome, como se eu fosse responsável pelo que está acontecendo no Cruzeiro. E não é só carro não, é em ônibus, metrô, jantando com a família, brincando com o filho no parque, passeando, andando, fazendo academia, todo mundo me para falar, Hugão, e o Cruzeiro? O que tá vindo? O que vai acontecer? Como é que é a situação? E aí? Faz alguma coisa e tal. Então quem realmente se propõe a trabalhar com isso, tem que dar a cara para bater. Seja em churrascão, seja em Mineirão, seja em qualquer lugar. É um conselho que eu dou, até com muito respeito, em relação ao Dr. Gilvan, porque eu sei que é uma pessoa de uma integridade espetacular. Mas a diretoria do Cruzeiro realmente está devendo. Ô Gon, você falou um negócio que estava assim na ponta da minha língua, eu vou falar, olha para você ver, isso chama-se referência. O problema que acontece no futebol mineiro é que o lado de lá, o outro lado, tem alguns caras que percebe e cria crise o tempo inteiro no Cruzeiro. E nós cruzeirenses, aí eu vou te falar, nós cruzeirenses temos que aprender que o outro de lá não pode opinar por aqui. Às vezes nós sempre tapar o ouvido mesmo pro lado de lá, eu concordo. Você entendeu? Concordo. Porque eu vi coisas, eu tenho ouvido coisas aí que os caras ficam jogando e o cruzeirense se toma e dói com aquilo e quer tomar partido contra o próprio clube. E nós temos que fazer o contrário. Concordo que isso acontece muito mesmo, é verdade. Deixa eu contar para vocês um negócio. Eu concordo com o que o Gão está falando, com o que você está falando. Eu até contei por causa do Gão, meu irmão, lá em Corinto, mandou um zap para mim aí. Quero saber se vocês têm coragem de falar, não sei o quê, xingando. Quer dizer, tá todo mundo chateado, revoltado. Mas eu acho o seguinte, se o outro lado de lá da Pampulha tá falando, é porque nós estamos dando motivo para isso. É verdade. Se a gente fizer a nossa parte certinha, ninguém vai criticar o Cruzeiro. Mas quem são esses pra falar? Não ganharam nada até hoje. São a mesma merda esse ano que a gente. Mas a gente não tem que dar motivo pra isso. Não, mas não tem que falar da gente. Mas aqui, você só que fala... Merda que vocês fizeram? Nada. Que merda a questão? Nada. O que vocês têm que falar? Tem que conversar. Cala a boca, enfia a boca pra dentro e vai pra lá. Aí deixa eu falar pra você. É problema nosso. Vocês não tem que dar palpite e influenciar a gente, não, ué. Certo. Eu tô errado, não? Não. Outras coisas também. Acho que só complementando. Continua, Eduardo, desculpa. Só completando. Esse cara não é assim, gente. Esse cara não é assim. Só completando, Vanderlei. Aqui, ó. Se a gente. Me perdi. Você estava falando que. É o seguinte, se a gente. É muito bom você falar de quem tá em cima, cara. Não tá certo. O Cruzeiro é ganhador de títulos, é quatro vezes, né, campeão brasileiro, 4 vezes da Copa do Brasil, Libertadores, 2 Libertadores. Então todo mundo quer criticar, porque chama atenção você falar de quem tá bem. É isso aqui, ó. Isso aqui, chama atenção. Dói. Então,
Se a Dói gente não assim, der ó. motivo pra eles, Dói, não sabe vai como- acontecer isso. Nós Dói. eles não vão ter motivo pra falar. Dói. Você entendeu? Fala, Alexandre. Não, outra coisa, Eduardo, parece que o Mike o Cruzeiro está precisando de dinheiro e o Mike vai ser a moeda. De troca. Vai acabar vendendo ele, por isso que está trazendo o Maicon, né? Que é Mike, né? É o Mike, parece que vai ser vendido, e o Maicon viria para o lugar dele, e o Cruzeiro conseguiu uma verba. E o David deu uma entrevista semana passada numa rádio aqui em Belo Horizonte, falou que tinha indicado 5 reforços para o Cruzeiro quando ele era técnico. O próprio Maicon, o Maxwell, o Rafael Sobis, o Robinho que está agora e o Rafael Marques. E que era a intenção do Cruzeiro reforçar esses jogadores mesmo para o brasileiro. Aí questionado por que ele não deu, por exemplo, chance para o Alex, todo mundo cobrou. Ele falou que o Pisano veio para a posição do Alex, que se ele desse mais chance para o Alex, ele perderia o grupo, que o Pisano é um jogador mais experiente, um jogador que veio lá da Argentina, e que o próprio pessoal os jogadores, etc., ficariam, tipo assim, cismados com ele, porque que ele daria chance para o jogador? O jogador brasileiro Nossa, o jogador brasileiro é um saco, né, bicho? Peraí, deixa eu só passar. Mas enfim. Ô, David, vai com Deus. Fica com Deus pra onde você estiver e vamos falar do nossos. Hoje nós. David já passou, gente, já acabou. Agora é o Pedro Bento aí, ó. Paulo Bento. É o Pedro Bento aí, o Paulo Bento aí, cara. Vamos falar de quem está nos ajudando a fazer o programa aqui, ó. Sorveteria Guilato, ali na Avenida Professor Mário Werneck, 2700, no bairro Buritis. Lá você encontra picolés, sorvetes, açaí e crepes. Gente, sensacional. Tem um parquezinho lá para a criançada brincar, com escorregador, pula-pula. Leve sua criança para brincar ali da Sorveteria Guilato. Tem um shoppingzinho lá todo fechado. A criança fica lá numa boa, não tem problema nenhum. Em frente àquele parque, a Geopil. Ali em frente àquele parque, a Geopil. Dá uma passadinha lá, experimenta o sorvete ou picolé de torta de limão. Sorveteria Guilato, Avenida Professor Mário Werneck, 2700. Vamos falar agora da tapioca. Tapiocando a vida. Essa é a melhor tapioca que existe no mercado, gente. Tapiocando a vida. Olha, existem vários tipos de tapioca, mas essa aqui, tapiocando a vida, é a melhor que tem no mercado. Você tem que pedir no supermercado tapiocando a vida. Se não tiver tapiocando a vida no supermercado, vai no gerente e fala, eu quero aquela tapioca. Tapiocando a vida é a melhor. É um produto das Casas Money. O telefone é 996810203. 996810203. Tapiocando a vida. E vamos falar também da nossa água sanitária Super Globo. Essa é 10. Essa aí é 10. Água sanitária Super Globo. Olha aí, gente. Sensacional. Desde 1938, nos lares das famílias brasileiras. Desde 1938, nos lares das famílias brasileiras. Gente, essa água sanitária aqui, ó, vai no supermercado, compra. Ela mata mosquito da dengue, zika e chikungunya. Procure lá e passa aí, ó. Tá aí, ó, gente, ó. Qualidade e tradição há várias gerações. É o gol da limpeza. Água sanitária Super Globo. Esse é o verdadeiro gol da limpeza. Água sanitária Super Globo. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência com o provável time do Cruzeiro para o clássico de domingo, às 16 horas no Independência. É rapidinho, pai bola, voltamos já já. Ai, meu coração com esse time. Alô, Raposão, filha? A nossa maior paixão começa aqui. Zero! E continua. No coração acelerado. No drible inesquecível. No grito de gol. Cruzeiro, o maior de Minas.